Vocês saberiam dizer se o que eu vou falar agora é verdade ou mentira? Não sou capaz de matar ninguém. Confie em mim. É esta dúvida que paira no caso que falaremos agora. Amanda Knox. Vocês tanto pediram que eu fiz. Mas a verdade é, o caso difícil é esse, viu? Devo confessar a vocês que eu não sabia sobre o caso da Amanda Knox. Então, assim, me deu muito trabalho. E eu não cheguei a um denominador comum. Nós iremos conversar aqui. Mas antes disso, se tu não me segue, já começa a seguir. Ativa o sininho e dá o teu like aqui. E, por favor, compartilhem. Vamos dar essa moral pra Gigi, né? Nossa comunidade tá tão linda, crescendo. Mas vamos lá. Um caso em que a perícia, ela trabalhou bastante até. A investigação, ela foi um tanto quanto... precipitada. Não sei, mas ela teve as suas neblinas, tá? A investigação, mas tudo a gente vai conversar na hora certa. Quem é Amanda Knox? Para aqueles que não sabem, né? Como eu não sabia. Amanda Knox é uma norte-americana de Seattle, formada em linguística na Universidade de Washington, de uma família rica, e que depois da faculdade foi fazer um intercâmbio na Itália, na cidade de Perugia, em torno de 2007. Lá conheceu Meredith, que era britânica, e dividia a casa com Amanda e outras garotas. E o que aconteceu? Uma grande tragédia. Amanda chegou em casa no dia 2 de novembro de 2007, não encontrara Meredith acordada, foi tomar um banho, viu que tinha sangue no chão, mas achou que aquilo ali não era nada, apenas alguém que talvez tivesse se cortado, né? E foi tomar seu banho. Tá lá tomando banho, viu várias manchas de sangue e também não achou aquilo estranho. Isso relatos da investigação, tá? E até do próprio documentário que ela fez para o Netflix. Inclusive, vamos dar uma pausa bem aqui antes de continuar sobre a cena do crime. Um aspecto da personalidade de Amanda Knox que eu verifiquei. E algumas curiosidades. Eu fiquei chocada que ela tem uma conta verificada no Instagram. Ela é uma personalidade. E ela está ganhando muito dinheiro com essa história. Agora, uma coisa tem que se falar. Ela é muito inteligente, sim. Ela é fora da curva. E é notório que ela é uma boa atriz. No documentário dela para o Netflix, fica claro que ela tá atuando ali. E ela atua muito bem, ela é persuasiva. Ela quase não desvia os olhos. Ela encara. Ela sabe controlar a situação com a fala e o olhar. Tanto é que logo na parte inicial do documentário, ela mesma coloca em xeque se ela está falando a verdade. Ali é uma atuação dela, ali ou não, né? Brilhante. E a página dela é um marketing puro sobre a imagem que ela quer passar. De gatinhos, agora tá casada, então assim, alegria, felicidade. Então assim, é cuidadosamente pensado. E eu não acredito que seja só pelo marido ou algum assessor, não. Ali tem dedo dela, sim. Voltando à cena do crime. Quando ela vai usar o aparelho sanitário, ela verifica que tinha fezes. Aí sim que ela percebe que tinha algo fora do contexto. Como assim? Só agora, depois de tanto sangue por menos, eu já teria estado preocupada. Ponto 1. E então chama o namorado pra abrir a porta da Meredith. Que chama lá e ninguém atende e tal. Por quê? Por quê? Será que a Meredith não... Meredith, eu vou chamar Meredith. Não poderia ter dormido na casa de alguém? Será que ela viu que tinha chave lá e ela não estava batendo? Não estava atendendo? Não estava respondendo? Tudo bem. Quando o namorado chega, um recém-namorado, um recém-caso, que ela tinha conhecido, ela tinha fama de sair com vários rapazes, logo de primeira. Mas isso aí não interessa, né? Quantas vezes a gente também já fez isso, né? Conheceu o cara... já fica, né? Mas é porque usaram muito isso para colocar em xeque os valores da Amanda, tá? Mais um ponto aí. Então, o namorado da época, o caso dela da época, o Rafael, chega para ajudá-la a abrir a porta e arromba a porta. E aí eu procurei para saber se a chave estava do lado de dentro. Não encontrei essa informação. Mas a cena do crime.
extremamente suja. O que isso significa na linguagem investigativa pericial? É uma cena de crime desorganizada. É uma cena de crime que não foi planejada. É uma cena de crime amadora. É uma cena de crime cometida pelo impulso, pelas fortes emoções, pelos detalhes das fotografias que eu encontrei na internet. Foi uma cena que demorou. Com certeza não foi um crime cometido rapidamente. A vítima lutara para sobreviver. Ali tinha vestígios claros de luta corporal. Existiam marcas de mão, de sangue para várias paredes, tá? Então ela certamente lutou até o fim, a Meredith, tá? Tentaram forjar uma invasão, mas assim, não foram muito inteligentes não, porque o vidro da janela foi quebrado de dentro para fora. Então isso denota que a pessoa estava dentro e saiu talvez pela janela. Por isso que eu pergunto sobre a chave, para ver se foi realmente só uma armação ali, tentar forjar a cena de crime de forma pueril, né, infantil até, ou realmente se a pessoa fugira pela janela, mas acredito que não, que ali foi somente forjado mesmo. Havia muitas gotas de sangue que eu vi em 90 graus, aí a princípio eu pensei, ou o autor saiu com a faca na mão, então as gotas vão caindo ao chão, que é possível, porque a faca não foi encontrada lá, foi encontrada em um outro local, que nós vamos conversar daqui a pouco, ou um corte da vítima. Na verdade, eu acredito que tenha sido dos dois, porque eu vi no laudo legista que ela tinha cortes no queixo. Então, mais uma vez, também aquele fato dela lutar, ela não ficou imóvel em uma posição, tá? Ela andou pelo quarto. Então, várias gotas devem ter caído, sim, né? De cortes que foi feito nela, principalmente aqui no queixo. Durante a investigação toda, um ponto que, durante a chamada da polícia, que a polícia chega e isola o local, os investigadores, eles relatam que em todo tempo, Amanda e Rafaele trocavam carícias. Um comportamento que prejugava que não havia nenhuma dor ali, né? Na sua defesa, Amanda, posteriormente no julgamento, disse que cada um reage de uma forma diferente. Mas, na minha posição, no meu ponto de vista, e todas as vezes que eu fiz esta leitura, se provou que este raciocínio é certo. Toda vez que alguém se comporta com frieza, tem alguma coisa por trás. Nunca errei em fazer esse raciocínio. E realmente as fotos que mostram eles dois, eles estavam muito carinhosos. Não parecia que havia havido uma tragédia, ainda mais uma tragédia com uma pessoa próxima a você, alguém que você estava dividindo o apartamento. Por mais estranhas que as pessoas fossem, né, não morassem muito tempo, complicado. E é uma mulher, cadê a sororidade, né? Aí já fica também outro ponto. Então vamos lá. Os pontos seguintes. Foi feito DNA vaginal da Meredith. Foi encontrado DNA do Rudy. Rudy, ele é um personagem que ele entra aí na história. E foram encontradas também mensagens entre ela e Rudy. Rudy, ele era um traficante local que foi adotado por um empresário da região. E Rudy já tinha sido preso por alguns furtos e tráfico de droga, tá? E realmente encontraram mensagens entre eles, né? Combinando se encontrarem naquela noite, e realmente se encontraram. Quando Rudy foi chamado para depor, ele confessara que eles tinham tido relação sexual naquela noite. Ele tinha ido ao banho. Quando voltara, tinha visto toda a cena. Aí vem o que eu falei no início. A cena denota que não foi rápido, foi algo demorado, foi algo violento, certamente não foi algo silencioso, como que Rudy estaria tomando banho e não teria escutado nada, não teria visto realmente nada. Ao meu ponto de vista, sim, ele estava na cena do crime. Tanto é que ele foi condenado e respondeu realmente por isso e está preso. Certo, até aí. Durante a investigação, Amanda chega a
colocar o seu patrão da época, né, que ela trabalhava num pubzinho, como o assassino. Ele foi preso, tal, mas o seu álibi estava ok e foi solto. E aí ela muda a versão. Isso é importante. Ela inseriu uma pessoa que foi comprovado que não estava no local. E não foi Rudy. Ela falou que era o seu patrão da época. Ela se contradisse. Mais um ponto contra ela. Rudy já está na cena. Mas falta colocar Amanda. As coisas já começam a se apertar para Amanda. Então, resolvem chamá-la para fazer acariações, né? Acariações é, na linguagem policial, colocar uma versão na frente da outra, né? Então, você vai ser contradito, né, ali, para ver se você vai titubear, isso que você está falando realmente é verdade ou mentira. E aí levaram-na para a cozinha para ver que faca estaria faltando, para ver se foi usada alguma faca da casa, né? E ali ela surtou. Quando teve a sua defesa, ela disse que surtou porque ali caiu a ficha de que realmente acontecera. Será? A investigação acredita que não, que o que aconteceu ali foi que ela se viu acuada e aí surtara. Eu acredito mais na segunda hipótese. Foi a investigação na casa do Rafael, onde Amanda teria dormido do dia 1º ao dia 2 de novembro, né? E ali eles encontraram a faca que teria matado o Meredith. Foi feito o DNA na faca, tinha o DNA da Amanda no cabo e o DNA da Meredith na lâmina. Esse ponto já coloca, sim, Amanda na cena do crime. Uma faca que faz parte da casa, que não está lá. Uma faca que a lâmina é compatível com as lesões. Uma faca que tem o DNA da Amanda, que é suspeita, no cabo. Tudo bem que é da casa, teria de qualquer um, mas que tem o DNA da Meredith na lâmina. Tudo bem que aí eu não vi ao laudo, né? Mas se nós formos analisar com calma, infelizmente não coloca. Por quê? A faca faz parte da casa. Vai ter o DNA de ambas, tanto na lâmina quanto no cabo, ou de uma delas. Então, assim, realmente somente a faca em si não coloca. É duro isso, mas não coloca. É difícil mais acontecer se for só... Eu não li o laudo de genética, mas se tiver só, vamos supor que só exista o DNA da Amanda no cabo e só o DNA da Meredith na lâmina. Deixa o negócio mais complicado? Deixa, mas infelizmente não é robusto o suficiente. São acasos, gente. E esse acaso, infelizmente, ele pode acontecer. Mas ajuda a investigação a trabalhar de forma mais concisa, mais inteligente, de forma a costurar um negócio melhor. E não foi o que aconteceu. Como se tornou muito midiática a investigação, se teve uma pressa de mostrar ao mundo que Perude era capaz de investigar aquele caso, de dar uma resposta, e se atropelou muito, se colocou os pés pelas mãos, se tornou um palco e começou a se trazer questões de valores, de comportamento da Amanda, que ela era promíscua, que ela se deitava com vários homens, que ela gostava de orgias, de sexo grupal. Inclusive, tem a teoria de que fora realizado sexo grupal na casa, que a Amanda teria chamado para o sexo grupal e a Meredith não tinha aceitado. E aí acontecera a tragédia, né? Procurei, não tive resultados na busca sobre exames toxicológicos. Será que foi feito para saber se inclusive a Meredith estava sob o uso de drogas? Se todos estariam? Porque poderia ter sido feito logo em seguida, no dia. Eu acredito que até o segundo dia ainda dá resultados. Mas ao contrário, a investigação ficou batendo nos valores, no estilo de vida promíscuo da Amanda. E isso foi usado na defesa. Porque a defesa, inteligentemente, começou a usar o julgamento de valor sobre a ré, que isso estaria pesando contra
o olhar legítimo que a ré é merecedora, como qualquer pessoa, né? Tem direito a isso. Tanto é que ela foi condenada no primeiro julgamento e no segundo ela foi absolvida. E está absolvida, né? Mas o que é interessante, e também o que se coloca muitos erros no interrogatório, tá? Maus tratos que ela sofrera, o tradutor não oficial, isso aí é o que eu digo de colocar os pés pelas mãos, a polícia de Perúdia, né? Em vez de chamar um tradutor oficial, não, chamou um tradutor não oficial. E isso quebra a acusação. 15 horas que ela ficou sem advogado, então tudo isso foi usado na defesa dela. E foi encontrado também DNA do Rafael no fecho do sutiã da Meredith. Por quê? Não dá para dizer foi, não foi, gente. Mas eu trouxe alguns aspectos sobre a minha visão, tá? Bem, foi isso. A minha análise. Eu quero o feedback de vocês, tá? Dessa análise, se tá boa, se não. Espero realmente que tenham gostado. Deixem aí os comentários. E vamos que vamos para um próximo. E lembrando, quem for de São Paulo, vamos ter encontrinho em São Paulo. Fica de olho na comunidade aqui e lá no Instagram, Gigi Barreto _, que eu vou deixar tudinho por lá e por aqui também. Vamos nos encontrar lá, em fevereiro. Um beijo!